E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje vamos continuar a série sobre JavaScript moderno. Eu vou continuar a falar sobre JavaScript moderno, falando bem do básico mesmo, caso você esteja aprendendo a programar aí, caso você já tenha noções de programação. Eu estou tentando fazer um vídeo que seja fácil para todo mundo entender as minúcias do JavaScript moderno. Isso é até importante para a gente retomar a série de React com força total, tendo domínio desses conceitos. Até para mim, eu acho que isso é bom. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos programar. A primeira coisa, pessoal, que eu fiz aqui, e acho que não faz sentido eu explicar isso aqui de novo, pois esse código que eu coloquei na tela é igualzinho ao do vídeo passado. Basicamente, eu criei aqui um HTML que carrega um script JavaScript chamado exemplo. Então, se você estiver perdido sobre o que é isso aqui, o que foi isso que eu fiz, assiste o vídeo passado para você entender melhor. Pois nesse daqui agora, eu só vou simplesmente construir código em cima do JavaScript de uma vez só. Então, eu criei aqui um arquivo chamado exemplo.js. Esse aqui vai ser o nosso JavaScript aí, onde a gente vai discutir algumas minúcias dele. E o que eu quero abordar especificamente nesse vídeo de hoje? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre variáveis e tipos de dados do JavaScript moderno. Como a gente sabe, na maior parte do tempo, as aplicações JavaScript precisam armazenar informação. Isso não é específico do JavaScript. Qualquer linguagem de programação requer que você armazene informação em dado momento. Se você criar uma loja online, por exemplo, você precisa armazenar as informações do cliente, as informações do produto que está vendendo, o carrinho de compras do usuário, você tem que armazenar o que o usuário está comprando. Se você criar uma aplicação, por exemplo, uma aplicação de chat, você tem que guardar qual é o nome dos usuários, quais que são as mensagens que essas pessoas estão trocando, esse tipo de coisa. Essas informações a gente vai armazenar em algo que chamamos de variável. É nas variáveis que a gente armazena um determinado valor, e para a gente saber acessar as variáveis, a gente precisa dar nomes a elas. E para você criar uma variável em JavaScript moderno, você usa a palavra-chave let. Então, quando você declara uma variável, eu quase esqueci, pessoal, a gente não pode esquecer, isso eu falei no primeiro episódio, que quando você estiver trabalhando com JavaScript moderno, a primeira linha do seu código JavaScript tem que ser a string useStrict. Ao fazer isso, você está ativando o motor do JavaScript moderno e aí pode trabalhar com ele. Então você não pode esquecer de incluir essa linha no seu código. Depois disso, para você declarar uma variável em JavaScript moderno, você usa a palavra-chave let. Esse let variável que eu criei aí já é uma variável do JavaScript moderno. Não vou chamar de variável, que é um nome muito genérico, vou chamar de let mensagem. Então, essa variável que eu declarei, eu posso atribuir um valor que eu quiser para ela. Eu posso fazer ela receber 3, eu posso fazer ela receber oi. Como é que eu sei que essas informações estão sendo armazenadas corretamente? Eu posso usar a função alert. O alert permite que você leia o conteúdo dentro de uma variável. Então, eu vou colocar alert aqui na linha 5 para ele mostrar justamente o 3 que eu apresentei aqui antes. E eu vou colocar um alert mensagem embaixo para ele mostrar o oi que eu atribuí ali. Vamos abrir essa página aí e ver o que vai acontecer. Como a gente pode ver aí, a primeira coisa que o alert mostra é o 3, já que a variável mensagem, como eu mostrei aqui para vocês, ela recebe 3. Então a primeira coisa que o alert mostra é esse 3 que foi atribuído. O próximo é o oi. Foi o oi que a gente atribuiu aqui embaixo, que a gente também está apresentando nesse alert mensagem. Então até aí tranquilo, né? Isso não foi muito difícil. Outra coisa que a gente pode fazer
Se você precisar declarar múltiplas variáveis, você pode fazer isso tudo em uma mesma linha. Você pode criar a variável usuário, que vai ser, por exemplo, eu, Lucas, vírgula. Aí você pode criar outra variável, por exemplo, idade, que recebe 32. Aí, vírgula, declara outra variável, por exemplo, profissão. Aí a profissão vai ser, sei lá, youtuber. Lembrando do ponto e vírgula no final. Você pode fazer isso para atribuir várias variáveis. Se você quiser dar uma organizada, você pode até dar um Enter e deixar tudo alinhadinho. Isso aqui funciona direitinho, tá certo? Se você já estudou JavaScript em algum momento, você já deve ter percebido que antigamente, quando você declarava uma variável, você usava a palavra-chave var. E isso é coisa do JavaScript antigo. No JavaScript moderno, você não usa var, você usa a palavra-chave let. Então, eu recomendo que sempre que você for declarar uma variável no JavaScript moderno, use a palavra-chave let, igual eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo. E outra coisa que, obviamente, a gente pode fazer é uma variável receber o valor de outra variável. Por exemplo, eu posso fazer a variável mensagem receber o que está em profissão. Ou seja, o mensagem vai receber o valor youtuber, já que eu atribuí aqui em cima na linha 9, a variável profissão recebe youtuber. E eu estou fazendo a variável mensagem receber o que está guardado dentro de profissão. E o que está guardado dentro de profissão é youtuber. A gente pode até verificar isso adicionando outro alert aqui, mensagem. Quer ver? Vamos rodar esse HTML aí e ver no que vai dar. Olha lá, ele mostra justamente o conteúdo que estava dentro da variável profissão, que é youtuber. Então, nesse momento, tanto a variável mensagem quanto a variável profissão, elas recebem o mesmo valor, o valor youtuber. Além das variáveis, outra coisa que a gente tem para trabalhar são as constantes. As constantes são como se fossem variáveis que você não pode mudar o valor nunca. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um const aniversário. O aniversário eu posso representar com uma data, 25.031986, que é a minha data de nascimento. Se você quiser me mandar um presente no dia 25 de março, eu estou aceitando aí. Talvez eu faça uma caixa postal algum dia para vocês me mandarem presentes. Pelo menos eu aguardo isso aí ansiosamente. Mas o que é importante desse const aí que eu declarei? Quando você usa a palavra-chave const, você está dizendo que aquela variável não pode mudar de valor nunca. Então eu não posso fazer aniversário agora, receber, por exemplo, 2. Isso vai dar erro. E por que vai dar erro? Porque eu já disse na linha 13 que a variável aniversário é uma constante, ou seja, ela não muda de valor nunca. E é interessante você trabalhar com const quando você precisa declarar constantes, informações que nunca vão mudar no seu código. Isso é muito útil, por exemplo, quando você estiver trabalhando com cores. Imagina que você quer declarar que a letra do seu site vai ter a cor vermelho e você não quer que o vermelho mude nunca. É só você declarar um const, por exemplo, vermelho. Aí é uma coisa de programação. Quando você declara constantes, normalmente você usa tudo em caixa alta, tudo em maiúsculas. É um padrão que a gente costuma adotar quando a gente trabalha com constantes. E é uma coisa que eu recomendo aí para você também. Pois bem, eu posso fazer essa variável aí receber a cor hexadecimal do vermelho, que é o hashtag, né? A forquilha F00, isso significa que você está trabalhando com a cor vermelha. E vamos supor que você quer mexer com uma cor diferente, por exemplo, laranja. O laranja, forquilha FF7F00. É um vermelho forte, um pouquinho de verde e nada de azul. Se eu chamar o alert aqui embaixo, da laranja, ele vai mostrar o código hexadecimal ali da cor. E você deve ter notado uma coisa. Eu usei aspas simples aqui e aspas duplas aqui. Isso faz diferença? No JavaScript, não. Você pode trabalhar tanto com aspa dupla quanto com aspa simples.
ele vai continuar entendendo isso como uma string ou como uma cadeia de caracteres. Bom, sem enrolação, vamos abrir a página para ver se ele mostra a cor laranja de fato. Olha lá, ele mostra a cor laranja, que é o FF7F00, que é o que a gente queria mesmo. Obviamente, você pode, por exemplo, declarar uma variável cor que recebe de uma constante laranja. Isso funciona. Um aspecto interessante, o cor você pode mudar. Você pode depois dizer, o cor mudou, agora o cor vai receber vermelho. Isso você pode fazer. Você pode, então, fazer uma variável, por exemplo, cor, receber a constante vermelho. Por que você pode fazer isso? É porque o cor que eu declarei ali é uma variável que não é constante. Então você pode trocar o valor de cor para laranja, para vermelho. O vermelho e o laranja são fixos. Eles não mudam nunca. Mas a variável cor que eu declarei ali embaixo, ela sim pode mudar. Agora, vamos discutir um pouquinho a parte de tipos de dados. Uma variável JavaScript pode conter diversos tipos de dados. Uma mesma variável pode ser uma string e do nada mudar para, por exemplo, um valor numérico. Então você pode criar uma variável, por exemplo, texto, que vai receber oi. Depois, logo embaixo, esse texto virá um número, por exemplo, 12,3, 12.3. Isso é possível, pois o JavaScript é o que chamamos de uma linguagem de programação dinamicamente tipada, ou seja, as variáveis possuem tipos que não são necessariamente fixos ao longo de um programa. Então, uma variável pode começar, por exemplo, sendo uma cadeia de caracteres, como é o caso do oi, que eu mostrei aqui em cima, e ao longo do programa ele muda para virar um número, por exemplo, que é o que acontece aqui na linha 22. Isso é característica de uma linguagem dinamicamente tipada. O PHP também permite isso, por exemplo. Existem 7 tipos de dados no JavaScript. Eu não vou falar de todos, pois alguns são mais complicados e já tem muita coisa nesse vídeo, eu não quero embolar com muita informação. Então vamos tratar aqui os tipos de dados mais comuns. O primeiro deles é justamente o tipo numérico. O tipo numérico ele pode ser um valor inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, ou pode ser um número real, por exemplo, o π, que é 3,14. O JavaScript entende perfeitamente quando você está trabalhando com números. Então eu posso, por exemplo, criar um alert aqui número, e ele vai mostrar o π, da linha 25 ali, o π, que é o 3,14. Tá vendo? Ele mostra justamente o π aí, que é o 3,14, que é o que a gente queria mesmo. Então, pessoal, o tipo número refere-se tanto ao inteiro quanto aos números reais. E, obviamente, as 4 operações fundamentais, elas são válidas. Então, você pode somar, subtrair, multiplicar e dividir. Além dos números regulares, que são esses que eu mostrei aí, o JavaScript também tem os valores numéricos especiais, como o infinito, o menos infinito, o valor inválido. Eu vou mostrar esses 3 aqui agora para vocês. Se você, por exemplo, até antes de mostrar o infinito, vou mostrar um pouquinho as operações fundamentais aqui para vocês. Vamos ver cada uma dessas operações. Vamos somar, vamos subtrair, vamos multiplicar e vamos dividir. A soma, né, é esse daqui. Esse aqui é o menos, a gente vai subtrair. Aqui a gente vai multiplicar e aqui a gente vai dividir. Vamos ver o que vai acontecer na hora que a gente roda esse código aí na nossa página. Primeiro ele mostrou 3, já que 1 mais 2 é 3, faz sentido. 1 menos 2 dá menos 1, isso faz sentido também. 1 vezes 2 dá 2, faz sentido também. E aqui ele mostrou meio, já que 1 dividido por 2 é justamente meio. Então, deu certo. Agora, vamos fazer uma coisa bem maluca. Vamos fazer 1 dividido por 0. 1 dividido por 0, em teoria, dá infinito. Perdoa aí o pessoal que estuda cálculo e tudo mais, mas vamos
O JavaScript entende que 1 dividido por 0 dá infinito. Vamos ver isso acontecer rodando esse código aí na nossa página. Aí, ele mostra infinity, dizendo que justamente esse cara aí é infinito. Se a gente dividir menos 1 por 0, aí ele dá menos infinito. O menos infinito ele também é definido no JavaScript. Agora, uma coisa que é curiosa, pessoal, é que você pode atribuir infinito direto para uma variável. Por exemplo, essa variável número aqui, ela pode receber infinito. É só você escrever infinity. Ao fazer isso, você está dizendo que aquela variável número ali está recebendo um valor infinito. Vamos ver isso daí rodando no código. Tá vendo? Como eu falei para vocês, a variável recebeu o valor infinito e ele imprime na tela justamente o valor infinito. Existe também o valor inválido. O valor inválido ocorre quando você faz uma operação que não faz muito sentido. Por exemplo, quanto que dá oi dividido por 2? Quanto dá oi dividido por 2? Não sei, não faz muito sentido essa operação. E, de fato, o JavaScript torna isso o tipo de dados inválido, que é o NaN. Vamos mostrar isso para a gente entender melhor. Tá vendo? Oi dividido por 2 deu NaN, que seria justamente o valor inválido que ocorre quando você faz uma operação indefinida. Agora, vamos trabalhar com cadeia de caracteres, que tem umas coisas interessantes que dá para falar a respeito desse assunto. Quando você cria uma palavra, por exemplo, oi, tanto faz se você usa aspas simples ou aspas duplas. Ou seja, tanto o 28 quanto o 27 vão receber a palavra oi idêntica, sem diferença nenhuma. No JavaScript moderno, se você cria uma string com aspa dupla ou com aspa simples, isso não faz diferença. Entretanto, existe uma outra aspa que a gente utiliza que permite fazer uma operação interessante. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Se você usar essa aspinha aqui, você pode mostrar o valor de uma variável dentro dessa aspinha simples. Como assim? Eu posso fazer isso. Ó, essas duas aspinhas, cifrão e abre e fecha chaves. E colocar aqui string 1. O que o JavaScript vai fazer quando eu implementar essa operação aqui? Bastante simples. Ele vai substituir aqui esse cara pelo conteúdo da variável string 1. Por exemplo, o conteúdo de string 1 é... E aqui ele vai mostrar o oi, que é o oi que eu declarei ali na linha 27. Vamos ver isso acontecer chamando aqui no alert a string 3. Vamos ver isso. O conteúdo de string 1 é oi. Então, como a gente pode observar, se você trabalha com essa aspinha que eu estou mostrando aí, você pode substituir o cifrão abre e fecha chaves por uma variável do seu código. Mas isso só funciona para essa aspinha daqui. Se você usar aspa simples normal ou aspa dupla normal, isso não funciona, tá certo? Isso aí não dá certo. Da mesma forma, você também pode usar essa aspinha aí para operações aritméticas. Eu não sei por que você poderia fazer isso daqui, por exemplo, mas se você fizer isso, ele vai calcular o 5 mais 5, vai retornar 10 e vai mostrar na tela o 10. Vamos ver isso. Realmente ele mostra o 10 ali como a gente estava discutindo. O JavaScript também tem o tipo booleano. E o booleano ele armazena verdadeiro e falso. Por exemplo, você pode criar a variável Lucas é youtuber. O Lucas é youtuber, então ele recebe o valor true. Então o JavaScript ele entende essa questão do verdadeiro e do falso. Eu posso criar, por exemplo, outra variável. Lucas é padeiro. Lucas não é padeiro, então falso.
o JavaScript ele permite armazenar valores verdadeiro e falso. E isso também funciona para operações lógicas. Então você pode criar, por exemplo, a variável é maior, fazer 4, receber 4 maior que 1. 4 é maior que 1, então isso é verdade. E a variável é maior vai receber justamente true. A gente pode até testar isso fazendo duas operações aqui diferentes. Vamos fazer é maior, receber 4 maior que 1. 4 é maior que 1. Então, no alert da linha 35, ele vai receber true. Já no 36 aqui, 4 não é menor do que 1. Então, o é maior vai receber falso na linha 36. Então, o nosso código vai mostrar primeiro true da linha 35 e depois false da linha 37. Aliás, antes até da gente ver isso, eu cometi um erro. Eu declarei a mesma variável duas vezes. Esse let aqui eu apago. Eu já declarei a variável uma vez, eu não posso redeclarar ela. Então vamos agora vamos rodar e vamos testar isso daí. Como eu falei, ele recebe primeiro true e depois false. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é fazer uma variável do JavaScript receber nulo. Você pode declarar uma variável nula que recebe justamente o null. Em JavaScript, o null é um valor com o sentido de nada, vazio ou valor desconhecido. Faz sentido você fazer uma variável que está em branco no momento receber nulo. Então, se você declara uma variável e você quer que, a princípio, ela não receba valor algum, então faça ela receber null. É um outro tipo de operação que você pode fazer. Agora, é interessante que o JavaScript também tem o valor indefinido. Então, você pode também fazer uma variável receber undefined. Tanto o null quanto o undefined, eles são válidos no JavaScript, mas eles têm significados diferentes. O tipo indefinido significa que o valor atribuído à variável não foi assinalado ainda. Então, quando você declara uma variável e não faz ela receber nada, no fundo ela está recebendo undefined. Então, uma variável criada sem atribuição recebe por padrão o valor indefinido, undefined. Podemos ver isso chamando o alert aqui, passando a variável indefinido. Vamos olhar isso no código. Olha lá, como eu falei, aquela variável indefinido recebeu undefined. Mas, Lucas, faz sentido uma variável receber indefinido, por exemplo? Faz sentido eu fazer isso aqui da linha 38? Eu te digo que não. Se você quiser que uma variável não receba nada, que receba um valor em branco, faça ela receber nulo. Evite trabalhar com undefined, que justamente vai criando uma confusão desnecessária aí no seu código. Não é recomendado que então que você use undefined. Dê preferência a usar null para deixar a variável vazia ou com valor desconhecido para um determinado momento. E para fechar, porque vocês devem estar um pouco cansados de eu falando esse monte de coisa aqui, eu vou mostrar para vocês o operador typeof. O typeof, ele retorna o tipo de uma variável. Então, se você estiver trabalhando com um código que tem um monte de variável, cada uma recebendo um tipo diferente, você pode usar o typeof para ele justamente mostrar qual é o tipo daquela variável. Vamos fazer aqui vários exemplos. O alert receber typeof undefined. O alert vai mostrar que o tipo ali que eu estou trabalhando é o indefinido. Se você fizer, por exemplo, alert typeof 0, ele vai mostrar que esse cara da linha 41, o 0, é um number, ou seja, é um número. Se você fazer o alert, quer dizer, o typeof true, ele vai retornar que esse cara é um booleano. Se você fizer um alert que, por exemplo, indica que o typeof de um cara é, por exemplo, a palavra oi, ele vai retornar que ele é uma string. E aí a gente pode fazer uma coisa meio louca, chamar um alert perguntando qual é o tipo de um alert. Ele vai retornar que esse cara é uma função.
Vamos rodar isso aí no código para ver isso aí funcionando efetivamente. O primeiro é undefined, o segundo é number, como a gente esperava, o terceiro é booleano, como a gente também esperava, o próximo é uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres, que é algo que a gente esperava, e o último é uma função, como a gente também esperava. Então, pessoal, o typeof é usado quando você quer saber qual é o tipo daquela variável que você está trabalhando no momento. Como as variáveis são dinamicamente tipadas, ou seja, elas mudam de valor, elas mudam de tipo, melhor dizendo, ao longo do código, então faz sentido você trabalhar o typeof quando você precisar. Tá certo? É basicamente isso, é um resumão enorme aí do que você pode fazer com variáveis e com tipos de dados em JavaScript. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir até o final. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E um abraço. Falou!